boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem nos assiste, o momento que nos assiste, para que nós possamos agora dar continuidade nas nossas aulas de direitos reais, que é o direito da posse. Muito bem, hoje nós vamos agora falarmos sobre a uso capião, que é a parte da prescrição aquisitiva. Nós aprendemos a teoria de Hierro e a teoria de Sevigny. A uso capião é mais voltada para a teoria de Sevigny, sendo que o nosso Código Civil, ele então apropriou-se para a teoria objetivista, mas acaba que na questão da uso capião nós temos sim uns pré-requisitos da teoria de Sevigny, que ele diz que você tem que ter o animus donimi, a vontade de ser dono para ser ali passar a ser proprietário daquela posse em que você teve. Então, a nossa teoria que nós vamos aprender é que posse, para que nós possamos ter uma ação da uso capião, nós temos que ter uma posse mansa e pacífica. Então, o primeiro item para que a gente possa ter uma ação da uso capião, que essa posse que está sendo exercida, ela tem que ser mansa e pacífica. Mansa e pacífica, sem que ninguém possa reivindicá-la nesse período que você que está querendo uso capi permaneça, sem que ninguém possa ali interferi-lo. A segunda situação é que você tem um ânimo donimi, quer dizer, a vontade de ser dono. Um animus donimi é a vontade de ser dono, a intenção de ser dono daquele imóvel ou móvel. E a terceira situação, eu preciso de ter por meio de uma ação, que seja ela judicial ou extrajudicial. Então, por meio de ação, que seja ela judicial ou extrajudicial, que hoje eu posso fazer via cartório, ok? Ou então extrajudicial. Mas um dos requisitos principais para eu uso capi é a prescrição aquisitiva. Então, a mesma mentalidade que você tem sobre a prescrição extintiva para extinguir seu direito, nós temos aqui a prescrição aquisitiva, aquela prescrição onde você precisa de um lapso temporal para de fato você conseguir adquirir esta propriedade. Então, há semelhança aí no instituto da prescrição extintiva, que a gente tem dos artigos 197, 198, 199, 200, 201 do nosso Código Civil. Então, o artigo 1244, do Código Civil é o que nos laça a ideia da prescrição aquisitiva, que em vez de ser uma prescrição extintiva, nós vamos ter aí a prescrição aquisitiva, correto? Bom, então há uma semelhança no Instituto da Prescrição Extintiva, como eu disse para vocês, que estende ao possuir as causas, da mesma forma que a prescrição extintiva ela tem a questão que obstam a prescrição, que suspende e que interrompe. Aqui também nós teremos essa mesma prescrição, que nós vamos ter as condições aqui de que para que você possa adquirir essa ação da uso capião, quer dizer, essa possibilidade de transformar uma posse em propriedade, eu posso ter uma condição que nem se inicia, tá? Desculpa aí, hoje tá muito frio essa madrugada que eu tô gravando aqui com vocês. Desculpa pelo espirro. Então vou ter situações que possam nem inicie, né, obstam a contagem, para iniciar a contagem. A segunda circunstância, eu posso ter que suspende, há uma suspensão do prazo, há uma suspensão. E a terceira situação que vai interromper, ela interrompe o prazo. Aí é uma interrupção do prazo. Então, aqui eu nem inicio, aqui não há nenhum início da contagem do prazo para fim da uso capi, de uso capião. Eu não tenho nem o início do prazo. Aqui já se iniciou, houve o início, porém ele ficou suspenso. Aí, depois, ele retornando, é o que sobra. Eu vou recontá-lo. Então você pode até fazer uma analogia que suspensão vem do S aqui de sobra. Eu vou parar e o que sobrar
eu vou dar continuidade para a contagem. E a interrupção é que o meu prazo será interrompido, ele zera para reiniciar novamente. Então, aí ele reinicia da contagem 0. Então, vem aqui por analogia o i, que eu vou inteiro, que eu vou cortar por inteiro tudo para contar novamente desde o 0. Da mesma forma que eu tenho para a extinção da prescrição, eu tenho para a aquisição da propriedade, que é a prescrição aquisitiva, que é agora numa questão positiva. Então eu tenho aqui, para eu fazer essas ações do uso capião, propriedade, inviteusa, servidão, uso capião de servidão de passagem, da superfície, eu preciso ter aí esta bagagem. Um dos principais itens é as circunstâncias que a gente se conhece como a prescrição aquisitiva. Essa prescrição aquisitiva, ela é indispensável para que eu possa adquirir qualquer propriedade por meio da uso capião. Que na próxima aula nós vamos estudar as modalidades dessa uso capião. Então eu tenho aqui a uso capião móvel, de bens móveis, que é móvel. Eu tenho o artigo 1260. 1260 do Código Civil vai retratar sobre a uso capião móvel, que é um período aí que eu posso ter a ordinária e a extraordinária. A ordinária de boa-fé 3 anos e a de má-fé e sem justo título 5 anos, que é a extraordinária. Nós vamos aprender na próxima aula. E eu tenho a uso capião de bem imóvel, que eu tenho modalidades outras para eu fazê-lo, né? Que vocês também já sabem. Eu tenho o artigo 1238 seguintes do Código Civil. Então eu tenho aqui a extraordinária, a uso capião extraordinária. Eu tenho a uso capião ordinária. Eu tenho a uso capião especial rural e especial urbana. Eu tenho a uso capião coletiva. Eu tenho a uso capião familiar, que é no caso de quando você é casado. A indígena. Então eu tenho aí essas ações da uso capião de bem imóvel. Enquanto de bem imóvel eu tenho a ordinária, são 3 anos, e a extraordinária são 5 anos. Nós vamos aprender isso com detalhes, mas um dos fatos que eu preciso é provar o lapso temporal que eu estou ocupando esse imóvel, então que eu estou usando esse bem imóvel. A ação da uso capião, ela é uma ação meramente, a sentença da questão da uso capião, ela é meramente uma sentença que reconhece a uso capião, tem natureza meramente declaratória, porque o direito constitutivo você já o constituiu anteriormente, então é meramente declaratória. É meramente declaratória e ela tem um efeito ex tunc, tá ok? Por que é ex tunc? Porque eu vou retorná-lo onde realmente você o constituiu o seu direito. Então, toda a ação da uso capião, eu não posso ajuizá-la antes de que eu preencha o lapso temporal exigido para cada modalidade da uso capião, antes que ele seja constituído. Porque quando eu ajuizo a ação, ajuizou a ação, eu então, ao ajuizar a ação, eu já tenho cumprido todos os requisitos exigíveis, que é o lapso temporal. É um lapso temporal. Eu não posso deixar para cumprir o tempo exigido já com a ação distribuída. Eu já tenho cumprido aqui o lapso temporal. Eu tenho o ânimos de dônimo, que é a vontade de ser dono desse imóvel. E eu tenho a posse mansa e pacífica, que nós já falamos, né? Então, eu tenho essas possibilidades aí, já requisitos. Eu constituí esse direito, a minha sentença será meramente declaratória, meramente para declarar o meu direito com efeito ex tunc. Retorna para que eu possa ter a aquisição da propriedade por uso capião, prevalece até mesmo sobre hipoteca, porque isso aqui eu tenho uma declaratória que tem a propriedade será então originária. Em qualquer circunstância que ocorra, a minha certidão será aí
livre de qualquer situações que possam ter ocorrido anteriormente sobre a propriedade, inclusive hipoteca, correto? Ela tem essa particularidades aí. Então, os requisitos a prescrição aquisitiva da uso capião são requisitos gerais e cumulativos. Então, vamos lá, que são gerais, prestem atenção, e são cumulativos, perfeito? Eu tenho que ter essa situação aí em mente. Então, os requisitos gerais e cumulativos, então, bem passível de ser o primeiro passo que eu tenho da uso capião, que eu tenho que saber se o bem ele é passível de ser usucapido. Então, se ele é passível de ser usucapido. O que é isso? Se não é bem público. Perfeito? Então, não sendo... tem a idoneidade da coisa. Aí é o primeiro passo que eu tenho. A segunda circunstância que eu tenho que verificar numa ação dessa, se a posse é mansa e pacífica. Não teve nenhum atrito, não teve nenhuma situações que possam, assim, violar a posse, com ânimos de dônimo, que é uma posse qualificada que eu tenho que ter. Ela tem que ser mansa, pacífica, correto? E é com a vontade de ser dono. Então eu tenho essas três situações aqui. Ela tem que ser mansa, pacificamente ocorreram durante o período que eu esteve lá, e eu quero ser dono, a vontade, ânimos dono, porque é uma posse qualificada. Olha aqui. A posse é qualificada. O que é uma posse qualificada? Qualificada é porque eu tenho que me qualificar essa posse em mansa, em pacífica, e eu tenho a vontade de ser dono. Então é essa situação aqui que eu tenho que inteirar-me desta circunstância para que eu possa, então, aí enriquecê-lo. E a terceira situação é o lapso temporal, que geralmente se faz por testemunho, ou então provas documentais, com um contrato uma escritura pública, um contrato de compra e venda, o lapso temporal. Este lapso temporal, eu tenho que provar que cada uso capião tem a sua modalidade de tempo. Então, se for extraordinária, que nós vamos aprender com um detalhe maior na próxima aula, são 15 anos, se eu construir são 5. A ordinária são 10 anos, se eu construir são 5. A especial rural e urbana são 5 anos. A coletivas são 5 anos. Então, assim, eu tenho a exigência de um tempo mínimo que é a pessoa que está querendo uso capi possa, sim, então, fazer ação da uso capião. Então, eu tenho essas três situações que elas são cumulativas. O bem tem que ser passivo de ser usucapido. Eu tenho que ter uma posse mansa, pacífica e vontade de ser dono, um ânimos dônime. Aí você viu que ela é qualificada, certo? É uma posse que exige a qualificação dela no sentido de mansa, pacífica e ser dono, e eu tenho que provar o lapso temporal. Eu não tenho como não assistir essa situação de pleitear aí uma ação de uso capião dessa natureza. Agora, temos que ficar muito atenciosos em razão de que bens que não são passíveis de ser usucapido. Então, existem situações, por exemplo, nenhum bem público, em regra. Então, assim, bem terras públicas, em tese, em regra. Então, o primeiro que eu tenho aqui, as terras públicas, bens públicos, terras públicas, não são passíveis de serem usucapidos, tá? Não poderão ser usucapidos. Conforme o artigo 102 do nosso Código Civil, acumulado aí com a súmula. Súmula, isso aqui seria um né? Mas fechou. A súmula 340 do STF. Aqui pacifica pra gente a situação de que não é possível usucapi terras públicas, bem público. Então, eu não preencho os requisitos da posse mansa pacífica com vontade de ser dono, mas se for bem públicos, esse impossibilita de ser usucapido. E bem com condomínio indivisível, assim como bem de um espólio. Enquanto não terminar o inventário espólio, eu não consigo também usucapi. Não podem ser objetos de uso capião enquanto durar a situação jurídica de espólio. Espólio que é um bem único. Depois que o autor da herança vem a óbito, eu tenho um bem único. Aí esse bem único, no sentido, vários bens que o autor da herança deixou, mas ele se torna um bem único
até que você termine o inventário e tenha aí o formal de partilha e seu respectivo registro. Então, bem condominal também em situação de coproprietários, mas com prévia divisão, posso até usucapi, não contra os meus condôminos, a menos que o imóvel já esteja dividido, perfeito? E no que tange bens de família, é cabível usucapião. Segundo o entendimento já do STJ, é cabível bens de família. Então, bens de família é aquele artigo 1711, é o artigo 1711 do Código Civil, que se você tiver um patrimônio, você pode eleger 1/3 do seu patrimônio em valores, então seria aí uma casa residencial, para proteger como bem de família, que esse bem seria impenhorável e também inalienável, até que então durasse o quê? O poder familiar. Enquanto durasse aí os cônjuges, mesmo divorciados, ou então a situação de quando eu ainda tiver filhos menores que permaneçam, ou então filhos interditados por sofrerem qualquer circunstâncias que geram aí o direito da curatela, teria aí essa preservação desse bem para fins da impenhorabilidade, mas isso não impede para ele ser usucapido. E bem vinculado ao financiamento da Caixa Econômica Federal, uma vez não quitando e outro permanecendo no imóvel, ele não é fins de usucapião, não é possível, porque como a Caixa Econômica Federal é 100% público, então os bens que estão vinculados ao financiamento da Caixa Econômica Federal são bens públicos. E aí bem público não é possível ser penhorado, já em razão do artigo 102 e até já inclusive simulado. A outra situação que a gente se encontra agora para ter assim, uma reflexão é quando, havendo a perda de algum objeto, então tem algum objeto, alguma casa, um veículo, todos, nesse sentido, né, por juiz criminal, objeto do crime, aí o imóvel, objeto do fruto desse crime, é impedido de usucapi, razão que se trata de bem público. Então, imagine um traficante, você leva ele tem uma casa, que esta casa é para ser levada a leilão para fins, porque ela é fruto do crime, veio, por exemplo, do tráfico de droga. Então, esta casa aqui, se tiver alguém querendo usucapi, ela não tem a possibilidade da prescrição aquisitiva, porque eu estou tratando de bem público. Isso aqui é um bem público, porque com o leilão aqui posteriormente vai fazer com que esse valor seja revestido para a União, então o Estado, dependendo de cada circunstância aí. Essa questão da prescrição aquisitiva que seria agora a condição para a nossa aula. Então vejam bem. A primeira causa que eu tenho são causas impeditivas, suspensivas e as causas interruptivas. Então, quando eu estou tratando das causas que impedem a prescrição, obstam a prescrição, deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Então, olha, o primeiro ponto que eu tenho que ter, que é o artigo 197, é o artigo 197 do Código Civil, que ele diz o seguinte, olha, obstam, não inicia, não tem o início, certo, da prescrição aquisitiva. Não há início da prescrição aquisitiva. Contra quem? Entre cônjuges, na constância do casamento, da sociedade conjugal. Então, entre os cônjuges não há, enquanto existir o casamento, ou a união estável, nesse caso, né, não existiria aqui, em hipótese alguma, a contagem da prescrição aquisitiva. Então, por exemplo, no usucapião familiar, se faz necessário que já esteja divorciado, porque enquanto existir o casamento, enquanto existir a união estável, não inicia-se o prazo para prescrição aquisitiva. Ele fala sobre entre os ascendentes e os descendentes, enquanto perdurar o poder familiar. O poder familiar, ele então vai até os 18 anos. Então, enquanto existir o poder familiar, os ascendentes não podem, entre ascendente e descendente,
não pode usufruir bens de descendentes e vice-versa, em razão da questão do poder familiar. Então, nesse sentido também, enquanto existir, eu não tenho essa possibilidade aí de ser resolvida a questão em ação da uso capião e entre tutelados e curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela e a curatela. Então, tutores, os tutores é quando há menor, então você passa a ter um tutor. Como que acontece isso? Então, por exemplo, imagina se os pais ainda estão vivos, mas os pais não têm a menor condições de cuidar dos seus filhos, porque são usuários de drogas, então outros fatos dessa natureza, acaba tendo um tutor. E esse tutor, aqui, né, tá errado, tutor, ele então não pode usufruir bem do menor enquanto existia a tutela dele, que termina quando a maioridade. E a curatela é quando tem alguma interdição, e essa interdição você vai ter um curador. Este curador não pode usufruir bem do curatelado enquanto existir a curatela, em razão do impedimento do artigo 197. Então, se ele está impedido para extinção, está impedido para aquisição também desse bem. Perfeito? Então, assim, óbvio, nem inicia-se a prescrição aquisitiva. O outro fato que eu tenho é quando eu tenho as causas, olha aqui, ó, as causas suspensivas. Suspensivas é o S, aqui olha, que eu falei para vocês de sobra, aonde tá, para, depois quando retorna no ponto que parou e eu continuo, porque as causas são meramente suspensíveis, é para suspender aí o tempo, lapso temporal, para os fins da uso capião. Então eu tenho o artigo 198 e 199 do Código Civil, que me consta as causas suspensivas para extinção, são as mesmas causas suspensivas para prescrição aquisitiva. Tá? Agora seria para eu ter aí a fins de contar um tempo para eu adquirir o bem para uso capião. Então o primeiro caso, por exemplo, que suspende o lapso temporal é contagem, é contra incapazes, de que trata o artigo 3º. Então, incapaz, que se trata o artigo 3º do Código Civil, este aqui é o absolutamente incapaz. É o absolutamente incapaz. Esse absolutamente incapaz é aquele que é menor de 16 anos. Então, imagine a seguinte situação aqui, olha. Onde que vai suspender o prazo quando você tem uma posse, que é dessa posse, então, transformar em propriedade. Então, imagine aqui um exemplo que eu vou dar aqui para você ver como que é essa suspensão. Então, aqui imagine a seguinte situação. Aqui eu tenho um casal, que é o João e Maria, perfeito? Que é o João e Maria. João e Maria tiveram 2 filhos, tá? Esses 2 filhos aqui são menores. Digamos que esse aqui tem 3 anos, esse aqui tem 4 anos de idade. O João procura o José e diz para ele: José, você gostaria de comprar um apartamento que eu tenho? Porquanto eu não tenho o registro, eu só posso te vender a minha posse. Porquanto, depois de 5 anos, como é uma posse justa, mansa, pacífica, você está com ânimos dônime, você vai provar o lapso de tempo de 5 anos, você comprou, pagou, tem esse ciclo, tem o justo título, tem a intenção de ser dono e, além disso, vive economicamente naquele apartamento, mora naquele apartamento, não há nenhum empecilho sobre isso. E José disse assim: mas eu compro, faz diferença de preço? Faço, fez uma diferença. Então, comprou o apartamento do João. Aí o João vendeu para o José. Perfeito? Ok. Esses meninos do João têm 3 anos e 4 anos. Depois que passa 1 ano que o José comprou, então ainda faltam 4 anos para ele poder adquirir por uso capião ordinário, com o justo título que ele construiu aqui, algum fato inovador nesse apartamento que possa possibilitar, que gerou aí o princípio da economia familiar. Então, ele assim podia. Esse João aqui vem a óbito, correto? Esse João vem a óbito. Quando esse João veio a óbito, que ele faleceu, eu tenho aqui 2 filhos são menores. Então, nesse momento aqui, não corre a prescrição aquisitiva contra os menores. Por quê? Na morte do João,
pelo princípio chamado de droit cessin, os bens de João eles passaram a posse imediatamente para os seus herdeiros. Então, ele passa a posse imediatamente para os seus herdeiros, que são herdeiros aqui, no caso, herdeiros necessários, que é o cônjuge e os filhos. Aí, então, agora, eu tenho que o José vai ter que pegar, então, processualmente dizendo, ele vai ter que pedir o pedido da substituição processual das partes. Onde narrava que era João, vai ter que narrar que agora é a esposa do João, mas os seus filhos, em razão de que ele, então, nesse momento aqui, passa a ser quem são os donos, são estes, são os filhos e a ex-esposa, que agora é o cônjuge sobrevivente. Como ele tem 3 anos, então é uma causa suspensiva. E quando que vai poder voltar de novo? Quando ele completar, então, 16 anos. São absolutamente incapazes, termina os 16 anos. Depois, dos 16 aos 18, é relativamente incapaz, tá? Então, fica suspenso. Então, nesse período todo, ele vai ter que esperar pela questão da suspensão. Ele não consegue transformar essa posse em propriedade, que houve uma das causas suspensivas. Uma outra situação que ocorre, imagine contra os ausentes do país em serviços públicos da União, dos estados e dos municípios. Então, agora vamos continuar com esse mesmo exemplo aqui, essa mesma circunstância, João com a Maria e o José. Então, o João é um médico renomado, ele vendeu este imóvel, a posse desse imóvel para José, e então, contra os ausentes do país a serviço público. Ele é um médico renomado que foi prestar serviço público para a União em um país africano e está em condições de guerra. Lá ele ficou 4 anos. Então, 4 anos fica suspensa a contagem do lapso temporal. Em razão de que o João está ausente do país em serviço público, perfeito? Da União, dos estados e do município. E contra os que estiverem servindo as Forças Armadas em tempos de guerra. Então, a mesma coisa. Se ele foi servir a força fora do país para servir a Força Armada, em tempos de guerra, também ficará suspenso. Conta a partir daí que ele parou. E quando pendendo condição suspensiva, que tramita ação reivindicatória. Então, exemplos de uma situação. Eu tenho aqui este imóvel, perfeito, aqui, ó, este imóvel que eu estou usucapindo deste imóvel. Pelo lapso temporal que aqui já está. Então, eu já tenho aqui um tempo de 8 anos que eu estou aqui, perfeito? Então, o proprietário hoje ele fez uma ação chamada reivindicatória para que possa novamente entrar na posse. Perfeito? Entrar na posse. Aí no dia que ele ajuizou essa ação aqui, então tramita uma ação reivindicatória em razão de que eu preciso agora verificar realmente qual é a possibilidade, se é ou não, desse que está reivindicando a propriedade dele. Em ação de evicção, quem não era dono. Então, imagina uma ação de evicção, quem não era dono, tá? A evicção nada mais quem não era dono vende. Então, eu tenho aqui novamente uma casinha, né? Quem não é o dono vende para ele. Então, quem comprou de boa fé. Quem aí não era dono e vende. O bem era de terceiro. E quem compra sofre a evicção. Então, quem é mesmo terceiro, que é o dono, esse aqui que é o dono, vai ajuizar uma ação, né? Contra esse que comprou, ele sofre uma evicção. Enquanto existir essa ação da evicção, não há aí a contagem do lapso temporal para fins da usucapião, que até que resolva essas ações. Então, a mesma coisa, exemplo também, que quando pender em condições suspensivas, a usucapião originou-se, né, de produtos do crime, guardando sentença criminal. Então, era esta casa aqui, ela veio do crime, porque foi comprada por... quem é o dono, quem é o proprietário aí, é um traficante.
enquanto existia uma sentença para ser transitada em julgado, então se ficar 2 anos, 3 anos, não tem um lapso temporal para quem está aqui dentro, em razão de que tem que aguardar a sentença criminal para percepção se tem ou não as condições aí suspensivas. E a questão que interrompe o prazo, que é a interrupção, né, interrupção do prazo zerar e começar novamente, é o artigo 202 do nosso Código Civil. Então aqui interrompe. Então assim, eu vou zerar, tá? E vou começar a contar novamente. Só que só posso interromper qualquer questão dessa natureza uma única vez, tá? Então, o inciso 1º do 202 é dizer: por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Então, exemplo, eu faço, mesmo que seja um juiz competente. Imagine você tem um imóvel que você precisa de interromper o prazo para que a outra pessoa não ganhe a questão da uso capião no município X. Então, você está no município Y, vai distribuir aqui. Mesmo o juiz é incompetente, porque as ações dessa natureza têm que ser juizada no local do imóvel. Perfeito? Mas você o faz. Por exemplo, uma ação de manutenção de posse, uma ação de reintegração de posse, uma ação de interdito proibitório, qualquer ações que possam ali, interrompe o prazo e começa a contá-lo novamente. Você pode até simplesmente também fazer um cartório e fazer uma notificação, que é possível. Então, por protesto também, né, no cartório, nas condições dos incisos antecedentes, que eu falei para vocês, do 202, você pode fazer por protesto no cartório, que vai interromper a prescrição aí. As ações judiciais, se você quiser fazer umas ações judiciais do artigo 726 ao 729, que é uma ação simplesmente para que você possa comunicar àquele que está dentro da posse que você sabe, então para que ele não ganhe o tempo, você está interrompendo a posse dele. Aí houve aqui a interrupção, ele vai ter que começar a contar novamente, porque houve uma ação e ele respondeu à ação, então ele tem hoje convicção desses fatos para que interrompa esse prazo. É uma forma de interromper o prazo aí, as ações judiciais do artigo 726, 729. Eu também interrompo o prazo, então eu vou notificar através da ação. A ação é muito simples. Você constitui a ação, manda citar a parte ré toma ciência, a defesa dele meramente, ou ele fique calado porque está dentro da posse mesmo, então, diz que não tem interesse ou qualquer situação, esse processo devolve-se para a parte interessada, porque amanhã ele pode utilizá-lo na questão aí da sua ação, da sua defesa de ação do uso capião. Sendo que hoje não devolve, em razão do que nós estamos falando do PJE, então o processo fica lá e você mesmo pode depois fazer cópia para ele, né? Protesto cambial, é possível você interromper uma posse que existiu, uma prescrição que existiu por um protesto cambial. Então você vai ao cartório, o protesto cambial da uso capião. Aqui eu escrevi errado, né? Cambial. Protesto cambial. Você pode de específico para uso capião, então você tem um protesto cambial que é específico para uso capião. Tá? O cartório de notas vai fazer isso para você. Protesto cambial mesmo, tá? Um protesto cambial. Pela apresentação de títulos de crédito em juízo do inventário ou em concurso de credores. Então, eu estando numa posse onde que ela se inicia e aí a pessoa vai ganhar por uso capião e tem os credores daquele que o deixou, o imóvel, então pela apresentação do título de crédito, então quer dizer, o credor se apresenta dentro do inventário da pessoa, em concurso dos credores, aí interrompe o prazo daquele que está no imóvel para uso capi, porque tem um credor
que vai ter preferência sobre aquele que já entrou para o imóvel para uso capião, um terceiro, verdade? Ou por qualquer ato judicial que constitui ou mora o devedor. Então, se você pega o artigo 204 do Código Civil, parágrafo 3º, vão ter situações que qualquer ato judicial que constitui mora aí o devedor. Aí o devedor estando em mora, aí interrompeu o prazo, ele tem que começar novamente. Ou também por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial. Uma carta que você encaminha com a R já é uma forma de comunicá-lo. Ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito do devedor, que é o direito daquele que está lá na posse indevida. Então, qualquer ato que você o fizer ainda se prevalece para essa circunstância. A uso capião em desfavor do possuidor que vem a óbito entre os herdeiros tenha menor, como eu disse para vocês, aí é caso que vai se suspender e não vai, de fato, interromper. E agora, além dessas situações que eu tenho que obstam o início, que suspende e que interrompe, eu tenho essa situação em mente, eu tenho que, da uso capião, eu tenho que atender a questão chamada de lapso temporal. Então, essa aqui é a minha posição. Então, pode variar pela modalidade da uso capião que eu disse para você. E eu vou ter para uso capião, eu posso ter um justo título, tá? Então, se tiver um justo título, o que é justo título? Justo título é uma escritura, um contrato de compra e venda, tá? É um recibo, enfim, qualquer situação que conste que você comprou, pagou. Eu tenho que estar de boa fé. Então, o justo título por si só já vai dizer da minha boa fé, porque a boa fé, ela é presumida. O que eu tenho que provar é a má fé, perfeito? A má fé é que eu tenho que provar. Agora, a boa fé é presumida, até mesmo aqui a escritura, o contrato, o recibo, isso já é o indício da boa fé. E, sem dúvida, a função social que eu tenho da posse, tá? A função social que eu tenho da posse. Quer dizer, eu não posso ter posse para não fazer nada e outro que quer fazer alguma coisa fica aí à mercê dessa saudade. Então tem que ter essa função social que é muito importante. Então, nesse nosso primeiro encontro, nós tivemos aí as primeiras diretrizes para que eu possa usucapi bem. Eu tenho que estar numa posse mansa e pacífica, com vontade de ser dono, cumprir um lapso temporal, e esta contagem do tempo, que é uma dos requisitos cumulativos para a ação da uso capião, ele nem pode se iniciar ele nem se inicia, ou então ele pode também ser interrompido, porque para e começa de novo, ou ele pode ser de fato suspenso para a gente começar a contá-lo novamente. Então, as causas impeditivas, o prazo sequer começa a fluir para o fim da uso capião. Isso é o prazo impeditivos, impede de começar, obstam de começar. Então, o impeditivos, a questão é a seguinte: o prazo sequer começa a contar. Ele não, por exemplo, entre cônjuge, entre tutores e tutelados, curadores e curatelados, ele nem sequer inicia. Eu tenho os prazos que é suspensão, a suspensão dos prazos suspensivos. Esses prazos suspensivos paralisam o prazo já em curso. Então, já está em curso, vai paralisar o prazo. Ele vai paralisar para reiniciá-lo novamente quando aquilo que era motivo de suspensão terminou. E aí o interruptivo que vai interromper. A interruptivo é que vai interromper e ele volta a estaca zero e começa a contar novamente. Destrói a contagem inicial realizada, recomeça do zero. Então eu tenho essas três situações aqui quando eu estou tratando da questão da prescrição aquisitiva para uso capião. Então, a prescrição aquisitiva para uso capião,
eu tenho essas três situações aqui que possam ocorrer para que a minha prescrição aquisitiva nem se inicia, suspende ou interrompe, como nós tivemos aí o privilégio de nos entendermos. Na próxima aula, que nós temos o prazer de reencontrarmos novamente, nós vamos estudar sobre as modalidades da uso capião. Agora, as modalidades da uso capião. O que é a modalidade? Eu tenho a modalidade extraordinária, tá? Que está lá no artigo 1238 do Código Civil. A modalidade ordinária, mas eu vou seguir o Código Civil aqui, que é a modalidade especial rural. A especial rural está no 1239 do Código Civil. Eu tenho a especialidade especial, a especial urbana, que é no artigo 1240 do Código Civil. A modalidade ordinária, que é ao artigo 1242 do Código Civil. A especial do abandono do lar familiar, acho que eu escrevi errado, abandono, não tem isso aqui no final não, abandono do lar, do abandono do lar familiar, que é o 1240-A. Nossa, aqui tá difícil. É abandono. Agora foi. E o indígena, que é a lei própria, né? Então, o indígena, que é a lei própria, a 6.001 de 73. E o uso capião coletivo, que é do Estatuto da Cidade, que é a lei 10.257 de 2001, que vai reger sobre essa uso capião. Então, as modalidades que eu tenho é a uso capião extraordinária, a especial rural urbana, a ordinária, a especial do abandono do lar familiar, e a indígena, que é a 6.001, a lei própria, e a coletiva, que também tem a lei própria 10.257. Então, nossa próxima aula, nós vamos estudar as modalidades da uso capião, as suas particularidades que tem, então, para cada uma dessas modalidades da uso capião, que é a forma de aquisição da propriedade originária, que é a uso capião. Então, a uso capião é uma das modalidades da propriedade da forma originária, como é também as ascensões, que é ilhas, aluvião, avulsão, alvo abandonado e plantações de construções. Temos também aqui a uso capião, que tem a modalidade originária. Depois que eu conseguir, eu não tenho mais as questões pendentes dessa propriedade para serem resolvidas. Apagam-se com essa sentença declaratória da uso capião. Perfeito? Então a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço aí, até nosso próximo encontro.